Olá, minha gente, graça e paz, que alegria chegar até você com o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia fala sobre todos os temas da carreira humana. Na verdade, tem muita gente equivocada sobre a Bíblia e o vê apenas como um livro religioso. Contudo, a Bíblia é o único livro que tem 4 pilares do conhecimento humano: o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento teológico. Obviamente que eu não vou te explicar tudo aqui agora, porque teremos um bate-papo muito especial com 2 feras. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas antes mesmo de ir para a primeira pergunta, eu sempre coloco só uma, sempre de um rádio ouvinte, um internauta, alguém que manda para nós a sua pergunta. Você pode mandar através aí da TV ou então no meu direct, PR Ailton Bezerra. Manda lá a sua pergunta e em algum momento vai sair aqui o seu nome, a cidade onde você reside, o estado onde você mora. Tá bom? Quero deixar para você o Salmo 19. Diz o seguinte a Bíblia: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Eu sou o pastor Ailton Bezerra. Esse é o programa O que a Bíblia diz. Vamos então à pergunta. Vem comigo, vamos lá. Pastor, tenho um amigo ateu e ele me questiona o tempo todo sobre minha fé. É possível provar a existência de Deus? Eliel, de Muriaé. Liel, obrigado pela sua pergunta, alegria poder receber esta pergunta. E que Deus abençoe todos os moradores de Muriaé, que já tivemos grande audiência pela Rede Baixada de Comunicação durante 2018, 2019, enfim, até antes da pandemia, né? Depois a gente perdeu um pouco o contato, mas tem redes sociais e vocês aí têm a alegria de estar comigo e eu com você com o programa O que a Bíblia diz. Bom, você que está triste, né? Ou se sentindo tolhido em não conseguir provar a existência de Deus para o seu amigo que diz que é ateu. Eu digo que tem ateu e tem gente à toa, né? Eu digo que tem crente e tem cretino, tem gente de todo tipo. Sobretudo, provar a existência de Deus, a melhor forma é o seu testemunho. Em vez de você ficar discutindo sobre as questões, talvez que você nem sabe, hoje esse programa vai te ajudar muito, mas você deveria pensar em testemunhar. Como disse Billy Graham, que a Bíblia que o mundo lê seja a sua, a minha, a nossa vida. Que a nossa vida possa apresentar o Deus que nós dizemos servir. Contudo, entretanto, você pode adquirir ferramentas, fazer curso, você pode se aprimorar para você então saber responder à razão da sua fé. Mas para não ficar nas minhas falas, eu deixo para você 1 Pedro 3, verso 15. Pedro diz assim: nos ensina como fazê-lo. Antes, santificai a Cristo em vossos corações, para que estejais preparado para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós. Santifique o teu coração, busque conhecimento. Hoje você vai receber aqui fontes, caminhos, canais para você buscar conhecimento, tá bom? Hoje em dia nós temos aí uma oportunidade grandiosa de estudar. Faça um curso teológico e aí eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Espero que tenha ajudado com a resposta, testemunho de vida, buscar conhecimento. E no programa de hoje você vai receber todas as respostas. Não sai daí não, nós vamos a um breve comercial, a chamada vinheta para iniciar o programa agora para valer, o que a Bíblia diz. Vem comigo, não sai daí não. Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, minha gente, graça e paz, voltamos. Você viu aí a Bíblia King James? Então vai nesse QR Code, entre aí e adquira e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. A King James tem estado conosco. Nós fizemos uma visita ao Museu King James e nós vamos passar aqui na Ágatos essa entrevista que eu tive, o privilégio de estar com Cláudio Rodrigues, aquele cara que trouxe vários filmes evangélicos para o país, como Desafiando o Gigante, Prova de Fogo, A Cruz e o Punhal, enfim, e a Bíblia King James. Então, entre aí, www.bvbooks.com.br
Mas vamos lá, nosso tema de hoje é Deus, Bíblia e Ciência. E eu estou recebendo meu amigo Everson Rodrigues, que já tem algum tempo que não nos víamos pessoalmente. Uma alegria, debate de rádio, debate de TV e hoje aqui na AgroDisplay, a Rede para o Bem. Everson é bispo, é pastor de uma igreja e também empresário, enfim, tem várias formações. É alguém que vai abençoar a nossa vida aqui hoje. Fala comigo, meu irmão. Prazer enorme estar aqui, pastor Ailton, né, revendo, né, essa personalidade incrível. É um cara que eu considero gigante mesmo no meio cristão. Um prazer gigante a gente debater esse tema. Já estou aprendendo aqui, né, nesse bate-papo de bastidor e tenho certeza que a gente vai contribuir bastante aí com você que está em casa nos acompanhando. Tivemos na Rede TV, Rede Boas Novas, Rádio 97 FM.1. Rádio 107. 107.1 FM. Rapaz, é muita coisa. Uma caminhada, né? TV Rede Baixada chegou aí, de comunicação? Cheguei a fazer. Chegou também? Estava com a programação. É muito tempo, gente. Cara, bom te ver, Deus te abençoe. Muito bom estar aqui. Amigo não pode esquecer do outro. Jamais. Eu não esqueci de você. Se fala, né? Estamos aqui. Fala. Amém. Deus te abençoe, tá bom? Isso aí, obrigado. Mas eu também estou recebendo pela primeira vez, para mim é uma alegria muito grande, o doutor Edmilson Migowics, um nome que eu estou sabendo que é polonês, se eu não estou errado. Estou certinho? Certíssimo. Então vamos lá, esse camarada aqui, ele tem um canal no YouTube, ele vai dar aqui já o seu endereço e ele tem contribuído poderosamente para esclarecer a vida, né? À luz da ciência, à luz da Bíblia. E o nosso tema hoje é Deus, Ciência e Bíblia. Mas vamos lá, suas considerações iniciais. Um prazer enorme estar aqui falando da medicina do estilo de vida, que é algo bem interessante, que tem todo um fundamento bíblico. Aí eu até vou colar contigo, porque eu tenho bem a parte médica, né? Que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, e não abusar de drogas lícitas ou não. A questão do medicamento tarja preta é uma droga lícita, mas é droga. Como é que você pode fazer para não abusar? E você vê que para cada um desses pilares tem lá um fundamento bíblico, que é bem interessante para a gente conversar. Mas vamos lá, amigo, estou te conhecendo hoje, uma alegria muito grande. A gente vai falar sobre esse tema com muita alegria. Mas você é pediatra. Sim, eu formei em medicina já há 40 anos atrás, né, formei em 84, fiz medicina na UFRJ, onde eu fiz minha residência em pediatria, mestrado em pediatria, doutorado em doenças infecciosas e MBA do Instituto Copiade em Gestão e Saúde. Então, a minha formação toda é pela UFRJ e estou lá até hoje vinculado como professor de doenças infecciosas. Que legal, rapaz. E hoje você faz esse paralelo entre a Bíblia e o estilo de vida e a ciência, seria isso? Na verdade, isso, mais ou menos isso, porque é interessante que isso está no dia a dia da ciência, né? Que hoje tudo é ciência, ciência, um pouco que se distanciando da questão da fé. Mas a própria OMS, em 1989, ela diz que saúde é bem-estar físico, social, mental e espiritual. Essas três partes iniciais eu entendo. E a parte espiritual eu trago aqui para discutir com vocês. Então, ele me fez lembrar agora, Jung vai dizer que a religião é o sentimento mais primitivo da alma humana. O filósofo Immanuel Kant, ele diz, fico maravilhado ao ver o céu estrelado e vejo que há dentro de mim uma lei moral. Você vê que o discurso, Fédon, Platão e Sócrates vão debater sobre a imortalidade, sobre a morte. Então, há uma preocupação sobre a questão de vida e morte, e eu acho muito legal esse seu trabalho, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Aí, gente, não sai daí não, esse programa de hoje vai arrebentar e vai abençoar a sua vida. Vamos rodar mais uma vez aí o nosso comercial, Bíblia King James, eu já volto, hein? Vamos lá. Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, é isso aí, olha só. Deus, Ciência e Bíblia é o tema de hoje. Eu já te apresentei os feras que estão aqui, doutor Edmilson Migowics e também bispo Everson Rodrigues. Bom, meus amigos, Deus, Ciência e Bíblia. Quando eu vou, Migowics, para a ciência, por exemplo, você já citou que a OMS, ela teve essa perspectiva de entender o homem não só como um viés, né? O viés biológico, mas o viés emocional, espiritual, físico, enfim. Ok. Bom, quando eu vou para a ciência, a exemplo, Albert Einstein, ele vai
ganhar o prêmio Nobel da Física, não estou enganado, em 1921, e ele ganha sobre a teoria da relatividade restritiva e geral. Curiosamente, né, eu não sou igual você da ciência, eu sou da teologia, mas eu lembro que, lendo o livro Bereshit, um livro interessantíssimo, que Albert Einstein ele chega à seguinte conclusão, que tudo antes de ser matéria é energia condensada. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1 que existe uma luz mais antiga que o Sol. O Sol é criado no quarto dia. A luz mais antiga que o Sol é aquela luz, haja luz e houve luz. Então, tudo antes de ser matéria era energia condensada. Se eu vou para a Bíblia, curiosamente, indo para ela, vai casar com a teoria de Einstein. Por quê? Porque na Bíblia tudo antes de ser matéria era energia. No princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, Heret Hashamayim, o hebraico ali o texto, né? Ele cria do nada o céu e a terra se torna sem forma vazia. E ele diz, haja luz. Então essa luz é a energia que Einstein descobre, né? E aí se eu for mais um pouquinho ainda, só para concluir minha fala, em Hebreus 11:3, Vigox, está escrito o seguinte, pela fé entendemos que o universo criado foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir do invisível. Isso é física quântica, está na Bíblia. Olha que coisa interessante. Interessante, né? Porque assim, Vamos lá. Na época você tentar explicar física quântica na época, não tinha como. Verdade. Hoje você consegue explicar. E provavelmente deve ter outras passagens bíblicas que nós não temos ainda condições pela ciência de explicar, mas existe. Por exemplo, uma pessoa que tem fé, ela sofre menos, ela adoece menos, ela se recupera mais rápido. Então, e foi até para mim um dos erros que se cometeu, dentre tantos erros que ocorreram na época da pandemia, um deles foi fechar os templos religiosos. Okay. Porque assim, é no templo religioso que a pessoa ia buscar o apoio da fé e o apoio espiritual que faltou tanto. Então a pessoa ficava em casa, vendo televisão, vendo enterro o dia todo, Meu Deus. vendo aquela TV tóxica o dia todo e aprendendo que ele ia morrer a qualquer momento, que tinha que ficar isolado. Sim, sim. E não teve acesso ao pastor que muitas vezes acolhe essa pessoa e que torna ela mais forte. E quando você quando te falta fé, falta também, compromete a tua resposta imune. Então, você tem maior risco de desenvolver não só doenças neoplásicas, câncer, como também doenças infecciosas. Então, o teu sistema imunológico, pastor, todos os dias, ele é desafiado com células malignas que o teu organismo faz. Mas que não vai adiante porque o teu sistema imune diz assim, onde é que essa célula louca, mal formada, pensa que vai lá e tira de circulação. E rapidinho, é literalmente essa comunicação mesmo? É isso mesmo, é mais ou menos assim. Você forma todos os dias várias células neoplásicas, várias. Só que você não desenvolve câncer. Por quê? Porque você tem uma resposta imune ok. Se a partir do momento que você tem uma resposta imune comprometida, e aí quando você vai pensar nos pilares da medicina do estilo de vida, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas, seja lícito ou não, você acaba tendo ali, se compromete com um desses pilares, você acaba comprometendo a tua resposta imune. Então, são as pessoas que vão pagar o preço mais elevado frente a uma doença infecciosa, como foi no caso da Covid. Você viu que pagou o preço alto, né, mais alto quem tinha comprometimento dos pilares da medicina do estilo de vida, que é algo negligenciado frequentemente. Meu Deus, olha só. Migovski é doutor, infectologista, olha a fala dele. E não é evangélico. Não, não sou. É bom dizer por isso. Por enquanto. Não, por enquanto, amém. Amém. Sempre já teve então eu vou fazer um convite da graça. Então, antes tarde do que nunca, né, pastor? Amém. Então, Migovski, é o seguinte, a sua fala, assim, para mim, honestamente, ela até me emociona. Por quê? Porque as pessoas vão para a universidade e tentam criar o tempo todo um hiato entre a fé e a razão. Sabe? O tempo todo criar um hiato. Rapidamente, por exemplo, se eu for para a Idade Média, Idade das Trevas, do obscurantismo, o que aconteceu? Nicolau Copérnico foi ele que desenvolveu translação e rotação da Terra. Só que a igreja romana na época, eu não estou falando de igreja de história, tá? Só para o pessoal entender, pelo amor de Deus, não estou falando de religião, estou falando de história. Então, dentro da história, Nicolau Copérnico desenvolve as teses, aí ele se acorvara por causa da igreja, porque ele seria preso em prisão domiciliar. Parece que nós voltamos ao Index, que foi um jogo da Contra-Reforma, só com o Index pós-moderno. Tudo hoje é recerciar o que a gente fala. Então, a sua fala é bombástica. Espero que nas mídias sociais não jogue para baixo esse programa. Então, preste bem atenção. Aí, Galileu Galilei, o que ele faz?
pega as teses copernicanas, amplia elas e chega, não, o mundo ele tem translação e rotação. A Terra ela não termina no horizonte. Então ele rompe com mito, na verdade, naquela época. Então a ciência sempre esteve na vanguarda da fé. Na verdade, eu nunca vi essa disparidade. E receber o senhor aqui, para mim, é motivo de muita alegria. É interessante que quando você pega quem fundamentou essa questão da medicina do estilo de vida foi Harvard, de 2004. Nós estamos, então, há 20 anos com essa teoria, ou essa prática, ou essa orientação, mas que é negligenciada. As pessoas não falam sobre isso. Falam em medicar, mas não falam, por exemplo. E a indústria farmacêutica está fazendo uma coisa que eu tenho as minhas ressalvas. Por exemplo, hoje, eles estão focados nas doenças crônicas, tratáveis e não curáveis. Por exemplo, hipertensão arterial trata-se, mas não tem cura. Diabetes você trata, mas não tem cura. Asma você trata, mas não tem cura. Até o HIV você trata, mas não tem cura. E aí a indústria faz o seguinte, mantém você vivo, saudável e usando os fármacos ou as drogas que eles vendem. Verdade. Então você fica refém. Vai ser uma relação de consumo apenas, né? E ninguém faz com que você diga, pô, se você tem uma pressão arterial um pouquinho tocada ou um açúcar de 103, desculpa, você não é pré-diabético. Se você fizer uma atividade física, se você comer bem, dormir bem, vai voltar normal, não precisa de medicamento, precisa de orientação. Só que orientação, pastor, não vende medicamento. Entendi. E o que eles querem é vender medicamento o tempo todo. E aí você vê que eles pecam nisso. E aí eu vou falar em códigos, porque infelizmente a gente pode falar de um determinado produto que foi feito há pouco tempo, em massa, fez com que surgissem mais doentes. Meu Deus. Hoje a gente vê muito mais casos de câncer, Verdade. o excesso de morte vem ocorrendo no mundo. Trombose. Morte súbita, Trombose, né? acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, casos de câncer. E até alguns tumores cerebrais, né? Sim, o câncer, porque assim, aí você vai entender. Se eu todo dia formo célula maligna, meu sistema imunológico vai lá e dá conta, se eu baixar a tua imunidade, o câncer aparece. Sim. E aí, acredita-se que esse produto causou uma inflamação crônica em você, e essa inflamação crônica faz com que o teu organismo... Não, em todo mundo. Em todo mundo, nos outros. E nas pessoas que, infelizmente, se submeteram a esse experimento. E aí você pega essa reação inflamatória crônica, faz com que o teu organismo se ocupe de uma coisa que ele não ia ter que se ocupar. E aí bobeia. Ou você, na hora que você está... Imagina que são policiais do teu sistema imunológico e que tem bastante policial para poucos eventos. Aqueles policiais vão dar conta do recado. Se a partir do momento que você tem uma reação inflamatória crônica, vai ocorrer mobilização das tuas células de defesa e, de repente, alguma coisa vai passar batido. E aí uma célula neoplásica pode passar batido. Então, é por isso que eu acho que é interessante voltar à questão da fé. Porque, ainda que sejam pilares, pastor, toda vez que eu imagino pilar, eu imagino assim um tapume, os 6 pilares e um tapume em cima. Se cair um pilar desse, o tapume vai continuar de pé. Aqui não, aqui, embora o nome seja pilar, que a Harvard denominou como pilar, para mim são elos. Porque se romper um elo, rompe a corrente. Porque se você dormir mal, compromete a tua resposta imune, você não vai ter atividade, não vai ter como ter atividade física, uma noite mal dormida, você não vai ter como gerenciar estresse, bons relacionamentos, tudo vai ficar comprometido. E aí, nessa questão de ficar lendo esse assunto, eu falei, mas interessante, para tudo isso você encontra fundamento na Bíblia, desses 6 pilares. Sim. O que eu não encontrei, e aí, de repente, o senhor é estudioso do assunto, que, na verdade, quem me ajudou foi o Gabriel Pimentel, que fez teologia ligada à Igreja Atitude, né, lá da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E aí ele me conseguiu localizar os 6 pilares, e não o 7º pilar, que não é oriundo de Harvard, é o que propus, que é a saúde oral. E aí eu estava... Então, vamos então no passo a passo? Sim. Falar dos 6 pilares? Vamos, bora. Mas deixa eu só ir no Everson, Tá já lá. volto contigo. Vai lá. E eu vou fazer contigo aqui ao vivo, sem gravar, na prática aqui, dando fundamentação bíblica. Que Deus me ajude. Vamos lá então, Everson. Porque eu não tenho essa capacidade de ajudar ele essa falou uma coisa muito área, interessante. Ele falou sobre a questão dessa comunicação. Dr. Augusto Cury, no livro dele, O Código da Inteligência, que também é uma linha muito interessantíssima, alguma coisa que o senhor fala está ali dentro do que ele mais ou menos prega. Ele pega a ideia dos filósofos pré-socráticos, quando você tinha, todo filósofo na época pré-socrático, eles praticavam atrite no discurso. Tudo que ouvir, criticar, determinar, ou melhor, ouvir,
vamos lá, desculpa, tudo que você ouvir, você deve duvidar, criticar e determinar. Isso é filosofia pré-socrática. Contudo, o Augusto Cury desenvolveu isso como filosofia psicanalítica. Olha que legal. E ele é o psiquiatra mais lido do Brasil, né? Acho que do mundo, né? Eu não sei nem como é que é. Um best-seller aí, violentíssimo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Chama o livro de autoajuda, eu discordo. Eu vejo o livro dele numa linha muito interessante do que o senhor está colocando aqui. Então, ele fala o seguinte, vem um pensamento, aí está dentro do que ele está falando, ele falou da comunicação das células. Sim, sim. Do processo imune, correto? Que é uma comunicação. Então, vem uma célula neoplásica e aí a imunidade. Se eu entendi, você daqui a pouco fala, que a fé vai ser um pilar fortíssimo para quebrar tudo isso. Agora, vamos lá. Na comunicação da filosofia psicanalítica, vem um pensamento. Ele fala que chama de registros automáticos da memória. Ou seja, você não tem controle dele. Você não tem como... eu não vou pensar nisso. Não. Agora, você pensou. Aí, o que você faz? Você critica, você duvida e você determina. Ele passa isso como técnica imune psíquica. Ou seja, você... ao vir um mau pensamento, você duvidou, você criticou e você determinou. Só que ele fala, se não fizer 10 vezes por dia, mentalmente, parece mágica, e mágica não funciona. É terapia. E aí tu vai para a Bíblia, Salomão, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis, é como favo de mel. Doce para a alma, medicina para o corpo, efeito psicossomático. Ou seja, antítese, palavras agradáveis, como fel, amargo na alma, doença no corpo. Então, para me fechar e você falar agora, acho que tu pegou o fio do que eu estou falando, pegou? Então, o que ocorre? Se você analisar o que o doutor acabou de falar, dessa conversa dentro de nós, né, das células e tal, e a conversa psíquica, olha que interessante para a vida, para a gente ter saúde e a fé. Bispo, o que você tem a pensar no que você ouviu aqui agora? Da minha fala, continuando com a fala do doutor aqui, que ele aqui é o cara que é o expert. Você é mais uma célula para linkar, né, esse diálogo. Eu sempre acreditei, né, na conexão entre ciência e fé. Né? E eu acho que hoje a ciência evoluiu muito e a gente tem vários fatores, né, que a gente consegue discernir que a ciência prova que a fé é real. Né? A gente tem os críticos também que acabam sendo céticos em relação ao assunto. Né? Sobre essa questão que você falou, né, desse experimento que aconteceu em várias nações, né, eu vi uma pesquisa que fizeram, né, em vários hospitais, provando que o poder da oração nos leitos de enfermidade, né, eles conseguiam ter uma faixa de recuperação quase que 60% maior do que as pessoas que não estavam, né, vivendo esse processo da oração. Exatamente porque... E a maldade que foi feita com essas pessoas, que elas eram isoladas mesmo. Então, as pessoas com a enfermidade infecciosa. Então, só agravou. Ou seja, você não dava acesso a isso, né? Sim. Na verdade, o processo foi para criar um abalo, né, emocional. Sim. Porque, como foi falado, né, quando você está abalado emocionalmente, né, e aí o doutor está aqui vai conseguir fundamentar isso melhor, né, você injeta hormonalmente, né, no organismo... hormônios que baixam a imunidade. Que destrói a imunidade, que é o que foi falado, né? E aí, quer dizer, você se tornou um ser vulnerável, né? Não só para aquela determinada enfermidade, mas para uma série de outras situações, né? Vai ser bem interessante, gostando aqui da conversa. Eu estou num órgão do Estado, né? E hoje trabalha-se muito essa questão da saúde mental, né? Porque, às vezes, a rotina de trabalho, né? De volume de trabalho, linkado a esse distanciamento das relações familiares, dessa relação com a fé, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, né? A relação com a igreja, né? A relação da fé, a relação com a família, né? É o bem-estar, em um modo geral. Físico, social, mental, espiritual. Ele fomenta, né, um indivíduo mais completo. Né? E aí, quando você tem ausência disso, você tem uma série de doenças psicossomáticas dentro do processo, e aí você tem esses elevados índices de depressão. E aí uma coisa que me assustou, porque você encontra, por exemplo, servidores, né? Você está lá, de repente, dentro de uma instituição federal, também deve se deparar com isso, que a questão da saúde mental totalmente destruída por conta desse excesso, dessa sobrecarga e dessa ausência desses mas sabe qual é o problema? A gente tinha fundamentais. Tinha que chamar a atenção dos gestores, por exemplo. Por que não levar profissionais para falar desta linha que é diferenciada, a linha que ele está apresentando, justamente com a questão da saúde emocional, né? Rapidamente, eu estava dando uma palestra de saúde emocional só para homens em Niterói. E aí eu fiz uma
uma terapia rápida, e a resposta, o camarada, eu nem sabia, ele é um dos líderes do Detran, aqui no Rio, e ele fez uma resposta ali direta, coletivamente, e aí o outro fez a decifração da resposta, que estava ligado direto ao seu dia de trabalho. Né? Uma coisa que você está falando aí, que é real, que é o que as pessoas estão vivendo. Mas conclui o pensamento. Porque acaba gerando um desgaste, né? E a ausência de proximidade com a questão da fé, às vezes, e com a questão de um vínculo, né? É saudável, né? Familiar, seja de amizade, seja... Porque você tem o tempo comprometido, sucumbido por uma série de ações, e aí você passa a viver aquele cenário apenas, né? Aquilo ali se torna um veneno, né? E aí você tem um aumento generalizado de indivíduos que não conseguem exercer esse controle que você falou, mental, né? De você olhar, de repente, um pensamento negativo, um pensamento mal e filtrar ele, né? Colocar ele sob análise, né? Sim. Você perde essa consciência de você pegar esse pensamento e eu vou colocar ele sob análise para entender se eu preciso nutrir isso ou se eu preciso extinguir isso definitivamente no meu dia a dia. Né? Por aí. E a fé, ela se aplica nisso, né? Porque você falou do Augusto Cury, né? Eu entendo que hoje o Augusto Cury, ele não trabalha autoajuda porque ele usa uma ciência, né, da psicologia, né, para poder levar as pessoas a entender que você pode ser um indivíduo melhor, né, decidindo, né, a sua vida diária, porque a gente tem o poder da decisão desde o processo da criação do universo. Né? Deus fala para o homem, né, dominar sobre tudo, peixes, plantas, tudo, inclusive sobre si. Né? Nós temos essa autonomia. De emoção. Mas isso aí. E você viu como é que foi, então, na época da Covid-19? Você não tinha controle sobre você. Não. Você foi obrigado a ficar em casa. Sim. Quando você pensa no que foi feito e pensa nos pilares da medicina do estilo de vida, que é comer bem, ninguém consegue fast food direto. Dormir bem, ninguém consegue dormir bem, teve que ficar em casa. Atividade física, ninguém podia. As pessoas iam na rua pegar os caras na praia, que estavam surfando, sozinho na praia, volta, preso. Verdade. Bons relacionamentos, teve o maior índice de separação. Foi nessa época, porque era um homem enchendo a paciência. Né? Você foi obrigado social, não tinha amigo. Social. As igrejas fechadas. Então, assim, todos... outra coisa que era, não pode sair de casa. A vitamina D despencou, também imunodeprimiu. Então, foi uma orientação geral global para que você tivesse a sua imunidade comprometida e adoecesse de uma forma mais eficiente. Meu Deus. Então, foi essa... Para o senhor, rapidamente, isso seria, não saindo aqui do assunto, mas isso seria uma coisa orquestrada? Eu acho que sim. E não foi uma coisa orquestrada do ponto de vista só político. Também houve uma força maior econômica por trás disso. Porque hoje em dia, algumas empresas, ou elas estão criando novos parâmetros para poder estabelecer quem deve ou não ser tratado, por exemplo, por causa de um açúcar alto, ou de uma pressão arterial alta, ou de um colesterol. O colesterol é 220, agora está 200. Então, 199, pastor, tem que tomar medicamento. Ninguém fala para você fazer atividade física. Ninguém fala para você dar uma fechadinha na boca e ter bons relacionamentos. Ninguém fala isso. Isso não vem de medicamento, pastor. Verdade. Vende no máximo um tênis. E a indústria farmacêutica não faz tênis, ela faz medicamento, que tem um lucro elevadíssimo. Elevadíssimo. Né? E toda pessoa que vende droga, seja ela lista ou não, fatura com a dependência química que você adquire depois de um determinado tempo. Então, o que foi feito... E a outra coisa foi não só satisfeito em vender mais medicamento... Quase que uma segmentação de mercado, né? Sim. Eu vou criar um grupo de pessoas que vão se tornar dependentes desse... E aí eles influenciam quem? Forma, influenciam uma determinada sociedade de cardiologia, ou de pneumo, ou de pediatria, a falar o que eles querem. Então, junto um grupo de pessoas. Isso tudo não começou agora não, tá? Começou há mais de um século. Que, na verdade, começou com Rockefeller lá atrás, que é o primeiro milionário americano, que ele consegue comprar, investir na indústria petroquímica, começa a descobrir que tem como sintetizar moléculas. Então, tudo que é medicina natural, de fitoterápico, ela perde o espaço porque você não tem como patentear um fitoterápico. O fitoterápico está na natureza, você vai lá e faz. E se você, meu amigo, começar a fazer o seu chá em casa e ficar curado e não comprar meu medicamento, a indústria se ferra. Então, eu quero mais é que você pare de tomar esse medicamento, esse chá, mesmo que seja eficiente. E aí eles criam um sistema que é o tal da medicina baseada em evidência. O que é uma medicina baseada em evidência? Eu faço uma pesquisa clínica comparando o medicamento com o placebo, metade dos pacientes tomam medicamento,
a outra metade toma o placebo e é o duplo cego, que é eu administro uma coisa que eu não sei se é medicamento ou placebo, quem recebe também não sabe, e depois eu abro os códigos para saber se foi ou não um medicamento seguro e eficaz. Olha só, então, beleza, mas nós vamos aqui para o breve intervalo e eu quero soluções, porque a chapa esquentou. Porque aqui, na verdade, o que o doutor está falando é muito sério. Eu entendi, não sei se você que está em casa está entendendo, mas o assunto é muito, muito, muito sério. Eu sempre pensei nessa veia, mas eu não sou uma autoridade nesse assunto como ele para falar. Então, nós temos aqui um médico infectologista, doutor ali no FRJ, mestrado, residência no FRJ, pediatra, formação, enfim, alguém que tem um canal no YouTube com várias pessoas. Então, aproveite e já dá logo o seu canal aí. O canal no YouTube é Edmilson Migovski. Edmilson comigo, né? É DI, meu pai fez isso comigo. Edmilson Migovski. Tem lá no YouTube o meu canal. Migovski é como? Só letra aí. M de Maria I, G de gato O, W, S de sol, K-I, Migovski. Beleza. Tem o Instagram, que é o edmilson.migovski, e tem no canal YouTube, que é Edmilson Migovski. 500 mil de inscritos no canal. 500 mil de títulos. Você vai ser mais um. Então, olha só, eu vou para o breve intervalo, eu já volto com o meu querido bispo e amigo Everson Rodrigues e também com o Edmilson Migovski. Sai daí não. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James, de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, minha gente, é isso aí, voltando, o último bloco desse programa, O que a Bíblia Diz, Deus, Ciência e a Bíblia. E antes de eu ir com o Edmilson Migovski, nosso doutor aqui, infectologista do FRJ, o homem que tem falado coisa aqui, ó, de tirar o cabelo, hein? Vamos lá, Bispo Everson, o que você tem a falar sobre Deus, Ciência e Bíblia? Conversam, se comunicam? Para mim, sim, 100%. Né? Eu acredito que quando a ciência, né, ela olha de forma não tendenciosa, né? Ela consegue se comunicar assim com a Bíblia, com Deus, porque Deus ele é o criador de tudo e ele é o dono da ciência, né? Vamos dizer assim, né? Dono de toda a sabedoria. Mas quando entra no viés mais político, seja qual for a forma de interpretar, eles tiram Deus de jogada. Isso aí então, acaba por isso mesmo que eu escrevi aqui, ó, Manifesto Cristão, tá? Aqui é um alerta sobre os perigos do antissistema religioso no Brasil. Esta obra, eu falo um pouquinho sobre o niilismo pós-moderno, porque Nietzsche, filósofo alemão, que pregou a morte de Deus, ele diz que o cristianismo ele é um equívoco, né? E ele diz o seguinte, que se houve um cristão, esse morreu na cruz. Então, a partir daí, se desenvolve o niilismo pós-moderno e nós temos 10 milhões de desigrejados no Brasil, pessoas que passaram dentro da igreja, desigrejados. Pessoas que estiveram dentro da igreja se decepcionaram com pessoas, porque pessoas falham, pessoas erram, pessoas nos entristecem, pessoas nos magoam. E o doutor está falando aqui, ó, é muito importante ter boas relações. Um indicativo psiquiátrico de que alguém tem saúde mental é conseguir manter relacionamentos efetivos e duradouros. Né? Se alguém não consegue se relacionar com ninguém, é porque é um sociopata. Então, a gente tem um monte de sociopata aí em todo segmento da sociedade. Mas vamos lá, Migovski. A pergunta objetiva para a gente pegar, vamos deixar os pilares para o finalzinho. Tá. Ciência, Deus e Bíblia comunicam? Não, sem dúvida, né? E cada vez mais a gente tem evidências disso. O que eu não tinha essa ideia, assim, porque quando você tem a consciência e tem fé, ok, é mais fácil de eu explicar. Mas interessante que tem trabalhos mostrando que você em coma, inconsciente, e nós conscientes e orando por ele, a gente ajuda ele. Essa é a questão de melhora dele, ainda que ele inconsciente. Porque até então, se eu tenho consciência, eu mexo, eu me expresso de um jeito. Mas é interessante isso. Tem, sim, relação. Eu não estou aqui para explicar, estou aqui para ter fé e seguir. Né? Que legal. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Desculpa, eu explicar, não foi grosseria da minha parte, não. Não, entendi. Mas eu vou te fazer uma pergunta importantíssima. Mas o que, na sua carreira acadêmica, em que dado momento se instalou? Não, essa questão, porque se eu, em algum momento, eu confiei na indústria farmacêutica. Eu trabalhei para a indústria farmacêutica, eu defendi os conceitos. E como é que foi esse estalo? Foi agora, na questão de 2020, 2021, 2022, que me deixou muito tenso, porque
tudo que eu acreditava, estou vendo que não é bem assim. As pessoas foram cruéis e se venderam pela questão do dinheiro. Mas Veja foi bem, só uma questão de você ter a oportunidade de parar para observar? Ou você teve uma experiência, sei lá, transcendental? Ou imanente mesmo? Eu acho que foi alguma coisa que mexeu comigo. Pensei, eu sou pioneiro no mundo na indicação de nitazoxanida, que é um vermífugo para a Covid-19. Eu tratei, eu fiz o protocolo, eu defendi na Academia Nacional de Medicina, na Academia Nacional de Farmácia, e fui criticado, tomei muita pancada e continuei. Já tenho 40 anos de formado. Naquela época falava de cloroquina. Também funciona. Também funciona. A tal da Nitazoxanida também funciona. Mas qual é o problema? São medicamentos baratos, sem patente, qualquer pessoa pode fazer, então não é vantagem você promover isso. Né, cara? A maldade foi assim. Eu não acho ruim você ganhar dinheiro em cima do sofrimento de alguém, mas você provocar o sofrimento para ganhar dinheiro, isso é maldade. Não, eu acho ruim as duas coisas. Não, eu estou falando assim. Não, eu estou falando assim. Hoje eu não. Porque isso também tem no campo da fé. Não, porque. Né? Tem também no campo questão da fé. Tem aproveitadores. Se eu sou um médico que trabalha com terapia intensiva e estou empregado, eu ganho dinheiro em cima do teu sofrimento. Mas eu não provoquei teu sofrimento. Entendi. Nesse sentido. Não no sentido. Entendi. Agora, você provocar para poder ter um benefício que foi o que a gente está financeiro, vivendo hoje. Hoje as pessoas não são orientadas em relação aos pilares. Por exemplo, quer ver? A deficiência de vitamina D no Brasil foi feito um trabalho pela Fiocruz de Salvador, da Bahia. Pegou doadores de sangue e viu o nível de vitamina D em doador de sangue. Doador de sangue é um cara diferenciado, um cara que, em geral, que cuida da vida, saudável, né? Pegou em São Paulo, Curitiba e Salvador. Qual foi o percentual de deficiência de vitamina D num país tropical como o nosso, nessas 3 cidades? Chuta. Menos que 10%, 30%, 40% ou 60% de deficiência. Qual 60%? Foi? 60% no mínimo. Olha aí. Mas o que tem a ver vitamina D? A vitamina D imunomodula. Se você tiver deficiência de vitamina D, você vai ter maior risco de doença infecciosa. Está provado que quem tem dengue e tem deficiência de vitamina D tem dengue de maior gravidade. Quem tem dengue ou chikungunya e deficiência de vitamina D, maior gravidade. Deixa eu aproveitar para fazer uma Covid, pergunta. mesma coisa, e ninguém repõe vitamina D. Hein, doutor? Porque alguém pode estar assistindo agora que vai fazer pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que alguém está fazendo. Se alguém está com a imunidade perfeita, tá? For mordido por Aedes aegypti, vai pegar o dengue? Pois é, essa é outra questão boa, porque se você pensar, de cada 100 pessoas que são picadas pela fêmea do Aedes aegypti, em tese, apenas 20. De cada 100 pessoas, apenas 20 têm sinais e sintomas da infecção. Dengue, zika. Sim, os outros 80 não têm, porque são imunocompetentes. Só que agora, por incrível que pareça, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um baixo índice de casas com mosquito. E nós estamos diante da maior epidemia de dengue jamais vista. Mas se eu tenho menos inseto, o que faz com que eu tenha uma epidemia pior? Provavelmente é a imunocompetência que está comprometida. Por quê? Pela deficiência de vitamina D, por outros produtos que andaram sendo feitos. Porque o fato é que, provavelmente, as pessoas estão adoecendo com maior frequência do que antes. Concorda que não é lógico? Se eu tenho um menor índice de infestação de insetos, ter a pior epidemia? No caso. É a maior índice de infestação e a maior epidemia. Até porque não é um vírus novo, são vírus que a gente já conhece. Então, quanto maior a sintomatologia de uma enfermidade infecciosa, provavelmente mais comprometido está a sua imunidade, ou a carga daquele agente foi maior. O mosquito não mudou, o vírus não mudou. Por que a incidência da doença aumentou? Porque provavelmente quem mudou foram os seres humanos. Por conta de quê? De alguma medida que foi feita em amplo sistema e por aí. Entendi. Então, essa é a questão que ninguém fala. Porque eu lembro que há uma imposição para a mudança do comportamento, né, em modo geral. Né? Houve né, uma imposição para a mudança de comportamento. Né, mas aí seria no aspecto, por exemplo, é mais no aspecto político. Mas tem eu digo até no aspecto de vivência mesmo diária, né? Porque você tem um indivíduo que antigamente interagia mais com o meio, né? Hoje você fica mais concentrado né? Em locais fechados, na utilização de tecnologia. Mas já é outra questão, né? De uma série mas que te isola desse ambiente que é favorável para você aumentar a sua imunidade. Né? Mas a mudança foi abrupta.
Tem assim um antes Sim, e depois teve de um marco, Cristo, né? tem antes e depois de determinada coisa. Entendi. Né? Quer dizer, a gente viu isso. Por exemplo, recentemente os jornais anunciaram uma doença misteriosa chinesa, que é micoplasma pneumônica, é uma bactéria que causa... Eu já peguei várias crianças com micoplasma. Trata, nada demais. Chama até pneumonia andante, porque a pessoa continua andando bem, não compromete. Só que na China começou a ter casos graves. E aí eles observaram que os casos graves ocorriam com maior frequência em crianças e adolescentes que tinham deficiência de vitamina A, que é uma carência muito comum. O que a OMS devia falar? Olha, repõe vitamina A para todo mundo. Então, nos alimentos, tenta Irmão, ninguém falou isso. Ninguém falou isso. A vitamina A ficou deixada... Não, toma... Porque quando Aquilo, quando toma aquilo. detectaram a ausência, por exemplo, do ácido fólico, né, para gestantes, fizeram a inclusão, né, na farinha. Se fosse produtos, hoje, né? eu acho que as pessoas não fariam, continuar fazendo criança com anencefalia, com tubo neural. Esse é o problema. Assim, hoje está muito cruel isso. Assim, não me importa o quanto você vai sofrer, me importa o quanto você vai gastar com a minha de empresa. lucro você vai nos dar. Né? Gente, olha só que coisa terrível, hein? Estamos vendo aqui agora, mas eu quero... O programa está no final, preciso ter soluções, para a gente não apontar só problema. E eu quero ver, doutor, qual é a solução para isso? Não, o caminho. Calma aí, vamos lá. Calma que você já vai falar. O caminho, a solução. A gente já sabe que a fé é um caminho. É um caminho, uma resposta né? positiva, psicossomática, né? E aproveitando aqui a presença de Edmilson Migovics, doutor Edmilson Migovics, dizer o seguinte, para você falar agora nas soluções e nos pilares, né? Está no fim. A lei da causa e efeito é lei, né? O senhor conhece muito bem. E na lei da causa e efeito, o efeito nunca é maior do que a causa. Tudo que existe foi causado e não é nunca maior do que a causa. Tudo tem uma causa. Então, quem é Deus, Bispo Everson? Sabe quem é Deus? Deus é a causa não causada, que causou todas as coisas, inclusive doutor Edmilson Migovics. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Esse cara é incrível, né? Vamos lá, então. Vamos lá. O livro até caiu. Vamos nós, então. Vamos, a solução. Qual seria a solução, doutor? Acho que a gente trabalhar em cima de... O camarada foi lá, foi picado. Não foi pelo mosquito, foi por alguma coisinha no braço. O que esse cara tem que fazer? Não, eu acho que tentar, na medida do possível, estabelecer os pilares da medicina do estilo de vida. É um caminho de solução. Esse é o caminho de solução. Para tudo, né? Para tudo, assim, mas trabalhar preventivamente. A pessoa que tem uma atividade física por 3 vezes por semana, 50 minutos, não é nada demais. Dá para você fazer. Então, a pessoa que não é sedentária, a pessoa que come bem, evitando esses ultraprocessados. Eu como uma mortadela de vez em quando, assim, uma vez a cada 3 meses, 4 meses. Eu caminho 6 quilômetros por dia, tendo uma semana normal. Assim, tá bom? Tá ótimo. Caminhada. Tá ótimo. Caminhada. O que acontece? Assim, eu não estou aqui, nunca vou beber um refrigerante. Eu evito beber refrigerante. Sim. Eu não evito comer ultraprocessado. Eu evito determinadas coisas. Mas como? Eu quero comer de tudo a vida inteira, né? A Bíblia diz que é ser moderado em tudo Seria, que você então, faça. a frase de Hipócrates: seja o seu alimento, o vosso remédio. E o vosso remédio, o vosso alimento. Essa é o pai da medicina, Hipócrates diz isso. Esse é um dos pilares da medicina do estilo de vida, é comer bem. Então, quando a pessoa tem isso, não estou falando para você, nunca mais. Uma vez eu fui na casa de uma amiga, levei uns salaminhos. Você comendo salaminho? Eu como salaminho de vez em quando. A questão é que não se pode colocar o que danifica num volume maior do que aquilo que te cura, eu tenho capacidade de... Então, assim, eu não estou falando aqui... Isso em tudo, né? Na fé, na religião, então, vamos até na Bíblia, né? Para a gente ser didático e poder interagir com o ouvinte, telespectador, internauta, vamos aos pilares. Vamos lá, primeiro pilar. Os 6 pilares originais, 2004, Harvard, dormir bem. Vamos lá. Dormir bem. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então, o sono é uma coisa maravilhosa. Gente, não foi combinado isso, tá? Ele está falando de... Meu Deus do céu, é uma Bíblia. Vamos lá, vamos pro próximo. Então, vamos ver se bem, funciona. Comer bem. Comer bem. A Bíblia vai dizer o seguinte, que tudo a gente tem que ter moderação. A gente tem que ter o quê? Moderação. Qual seria o texto bíblico, né? Que a Bíblia vai dizer, seja a vossa palavra como temperada de sal. Ou seja, a Bíblia fala sobre... Não é um texto assim direto, mas é uma inferência sobre o equilíbrio, né? Está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, e o HD aqui deu uma falhada no versículo. Mas o senhor também falou de um outro, que era a questão do mel. Sim. Provérbios 16, 24.
Palavras agradáveis como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Que o mel também tem a questão do próprio, sim. que também tem efeito medicinal. Ok. Então, domingo, atividade física. Atividade física, né? A Bíblia ela vai falar para nós que o exercício físico para pouco proveito tem, mas ela não negligencia. Aí 1 Timóteo 4,16, você conhece, cuida de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isto, salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Você está salvando muita gente. Gerenciamento de estresse. Gerenciamento de estresse. Aí você vai para a obra contemplativa, Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem quanto ao que comer, nem quanto ao que beber, nem quanto ao que vestir. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Desestressa, parar para contemplar o belo. O gerenciamento de estresse tem a ver também com viver em harmonia com a natureza. Sim. Né? Bons relacionamentos. Bons relacionamentos. Provérbios 17, 22. Em todo tempo, um amigo. Na angústia, você tem um irmão. E não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Não abusar de drogas. Vamos lá. Não vou embriaguez, está lá, não tem? Oi? Não tem lá, não vou embriaguez? Tudo me é lícito, Já mas até tudo me respondeu aí. convém. Aí, já até respondeu. Efésios 5,18. Não vos embriagueis no vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ali era um combate ao Deus Baco, né, na cidade de Éfeso. Você pode até tomar uma taça de vinho, não tem nenhum problema. Só explicar o pessoal aqui, ó. É tudo aqui no ao vivo, tá? Se combinar, eu consigo refundamentar melhor ainda. E o último... Me ajuda aí também, rapaz. Ficou quieto. Eu falei, tudo me é lícito, mas nem tudo tá. me convém. Está dentro da questão da... É sobre a conveniência, né? Mas 1 Coríntios 6, 12, 13. Todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixaria dominar por nenhuma delas. Legal. E o sétimo pilar, que não é o pilar original, 23, que não é o pilar original de Harvard, que é um pilar para uma proposta minha, que é outro absurdo. Eu não consigo entender uma pessoa hipertensa, diabética, obesa, com câncer, qualquer uma dessas enfermidades, que não tenha um cirurgião dentista para chamar de seu. Tem que ter um cirurgião dentista para cuidar da cavidade oral, porque esse processo inflamatório crônico, por exemplo, causa aumento de corticóide, do cortisol e altera a pressão arterial. Então tem a ver com a parte bucal? Tem a ver também. Só que o Harvard não bota isso como um pilar importante, deixa de lado. E qual só queria o pilar, então? O sétimo pilar é saúde oral. Cuidado com a saúde oral. Interessante. Quer dizer, e aí eu não encontrei. Aí eu não encontrei. Aí eu falei com um amigo meu que é médico, o pai dele é médico e é pastor. Eu falei assim, sabe por que não tem, Migovs? Porque na época, o açúcar, que é o grande vilão da saúde oral, não tinha. Foi algo recente. Aí eu fui pesquisar. A primeira escova de dente que alguém detectou foi em 1400 anos depois de Cristo, na China. E essa escova de dente que você conhece na sua casa, que tem na sua casa, com cerdas de nylon, elas foram fabricadas no Brasil pela primeira vez em 1938. Ou seja, não tinha. Então, a saúde oral ela não era algo, assim, a princípio, contemplado na Bíblia, porque não era uma coisa que chamasse atenção na época. Então, essa é uma explicação. Então só para a gente fechar, se eu encontrar, me fala. Saúde oral seria o quê, então? Seria o que você come, o que você bebe? Seria o quê, para entender? Não, seria, claro, você não pode abusar do açúcar, sim. fazer uma boa higiene oral, buscar um atendimento odontológico a cada 6 meses, porque, assim, tem algumas enfermidades que você não consegue controlar, por exemplo, uma hipertensão arterial. Uma pessoa que tem um processo inflamatório crônico, vai ser difícil de controlar a pressão arterial. Vai ser difícil de controlar a glicose dessa pessoa. Então, por exemplo, eu fui medir a glicose, estava 87. Eu fui medir a pressão, estava 12/8. Tá ruim ou tá bom? Tá ótimo, pastor. Como é que tá a tua aí, varão? A minha é 11/8. Que é isso? Tá na pressão de criança. Tá bem. Estamos bem? Eu já sou um senhor de idade, então não posso nem ficar falando muito de pressão. Mas o senhor tá com elegância, né? Para quem já diz senhor de idade. Já estou rodado, né? Já está quantos anos? Estou com 64. Ih, tá bom pra caramba. Tem 64 anos. Gente, olha só, esse foi Dr. Eduardo Migovs. Edmilson Migovs. Uma excelente pessoa, extraordinário. Né? Desculpa aqui a falha, foi meio Eduardo Edmilson. E, assim, eu fiquei aqui encantado. Acredito que o Bispo Everson também. Sim, aprendizado, né? Do início ao fim. Obrigado. A gente veio para aprender, né, hoje. Eu aprendi com vocês muito, obrigado. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. E eu prometo aí até fundamentar ainda melhor, com mais claridade, os textos bíblicos. Se o senhor quiser, conta comigo. O senhor me surpreendeu. Tamo juntos. Obrigado. Tamo juntos, tá bom? E foi muito bom. Vamos às considerações finais. Everson Rodrigues, olha para a câmera lá. Acho que é aquela lá, suas considerações, seus contatos. Vamos fechar agora o programa que é Bíblia de Agradeço, né, pelo convite. O pastor Ailton é fera, né? A gente já não precisa nem apresentá-lo, né? Em todo o envolvimento que ele tem aí no Ministério
cristão aí no meio do Brasil todo, acho que conhece o pastor Ailton. Quero agradecer pela oportunidade de conhecê-lo também. Né, boas amizades fazem parte desse processo, então Boas amizades. a gente vai cultivar isso. A Bíblia fala sobre comunhão, né? Sim. E fala que quando a comunhão está danificada, o corpo todo sofre e fica doente, né? Então, é algo que a gente precisa preservar. E agradecer você que está nos acompanhando em casa aí. Muito bom estar aqui. Meu Instagram é Everson Rodrigues Oficial, né? E aí, Everson com V de vovó. É isso aí. Everson. Se me achar lá, a gente bate um papo. Deus te abençoe, Everson. Obrigado. Obrigado pelo convite. Doutor Eduardo não, de novo, é para você gravar. Edmilson Migovics. O programa todo eu falei Edmilson Migovics. Mas é o que mais confunde meu nome com o Eduardo. Até placa de professor homenageado eu Você tem recebi cara de Eduardo? Eu acho que sim. Eu tenho um Eduardo. sobrinho. Então, se o senhor puder estar conosco 28 de maio, vamos entregar uma placa também de reconhecimento por Edmilson. esse trabalho. Não, Eduardo, né? Edmilson Migovics. Suas considerações finais. Diz que eu aprendi também com vocês, que citam muito bem a Bíblia, que Deus não une pessoas, une propósitos. Né? Acho que esse tem um propósito de estar aqui com vocês, que é levar para o público cristão esse casamento do que é a medicina do estilo de vida e os fundamentos bíblicos, que é necessário. Vocês vão cuidar da parte espiritual e os médicos que têm empatia, que têm bom senso e que têm amor ao próximo, vão cuidar da saúde como um todo. Quer dizer, eu acho que esse casamento é perfeito. Dormir bem, comer bem, bons relacionamentos. Atividade física. Atividade física, gerenciar o estresse e a saúde oral. Não abusar de drogas lícitas e ilícitas e saúde oral. São os 7 pilares da medicina do estilo de vida, adaptados segundo Edmilson Migovics. Quer me seguir? Está lá no meu canal no YouTube, Edmilson Migovics, e também no meu Instagram, que é @edmilson.migovics. Dá uma força lá que vai ser bem legal. Beleza, gente. Esse foi o programa de hoje, muito especial. Uma alegria muito grande receber aqui o doutor Edmilson Migovics e também o bispo Everson Rodrigues. Falamos sobre Deus, ciência e Bíblia e terminamos aí com uma palavra de certa forma, uma denúncia sobre o que tem acontecido na parte científica e da ciência humana no país. A verdade é essa, mas também com soluções. Então vamos aí aderir à nossa vida, esses 8 pilares, são 8, né? 7 pilares. 7 pilares, né? Comer bem, dormir bem, gerenciar estresse, atividade física, não tomar bebida, questões de drogas ilícitas e tal. Enfim, cuidar do corpo, cuidar da vida. Não é isso? Isso aí. Deus abençoe a todos. Obrigado. Eu sou o pastor Ailton Bezerra. Esse foi mais um programa. O que a Bíblia diz. Valeu. Olá, gente. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo. Olha, que bênção. Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela.